O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Nos ajude neste projeto, deixando o seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho. Napoleão estava preso havia alguns anos. Porém, novos ideais sobre a monarquia foram trazidos para Portugal, pelos soldados franceses durante a invasão. Com a expulsão definitiva dos exércitos invasores, coube ao general português Gomes Freire de Andrade dar continuidade às ideias de mudança. Essas ideias e o descontentamento da população resultou na conspiração de 1817, ocorrida em Lisboa, com o objetivo tirar do poder o militar inglês Beresford e destituir Dom João VI do trono português. Porém, a conspiração foi descoberta e seus líderes foram julgados e sentenciados à morte. Em janeiro de 1818, na cidade do Porto, 4 homens organizaram um grupo com o nome de Sinédrio. Isso ocorreu poucos meses após o cumprimento da sentença aos revoltosos de 1817. Os sinédrios queriam livrar-se do domínio de Beresford, mas, em relação à monarquia de Bragança, eles queriam estabelecer limites ao poder real de Dom João VI. Monarquia é a forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha. Monarquia absoluta: o rei consulta um grupo de conselheiros, escolhidos por ele, porém a palavra final é do rei e tem peso de leis inquestionáveis. Monarquia constitucional: as determinações e as vontades do rei são limitadas por um conjunto de leis, chamada de Constituição, às quais o rei teria que se submeter. Os sinédrios passaram a divulgar suas ideias, que influenciavam o povo e principalmente o exército. Havia incerteza de quando agir, pois não fazia muito tempo que houve a sentença aos revoltosos de 1817. No governo de José Bonaparte em 1812, um grupo se reuniu para redigir uma constituição para a Espanha, chamado de Constituição de Cádiz, nome da cidade onde ela foi elaborada. Reconduzido ao trono em 1814, Fernando VII recusou-se a jurar obediência à Constituição. Não satisfeito, ele perseguiu as pessoas que elaboraram a Constituição e os que defendiam a monarquia constitucional. Essa situação durou até janeiro de 1820, quando uma revolta dentro do exército deu início a uma sucessão de insurreições, rebeliões, por toda a Espanha. Como resultado, em 7 de março o rei espanhol viu-se obrigado a jurar fidelidade à Constituição. As notícias vindas da Espanha animaram os portugueses, que aumentaram suas ações contra Beresford. O inglês, percebendo que seria cada vez mais difícil sustentar o seu poder, decidiu viajar para o Brasil a fim de falar pessoalmente com Dom João VI, para pedir mais poder e mais recursos para conter a insatisfação dos portugueses. A ausência de Beresford foi a oportunidade que os conspiradores esperavam para agir. Contando com de grande parte do exército, os soldados, há meses, sem salários em dia, e os oficiais portugueses que não eram promovidos para postos de comando que ficavam com os ingleses. Em 24 de agosto de 1820, teve início a Revolução do Porto. Sem qualquer resistência, os soldados ocuparam a Câmara Municipal e os líderes do movimento instituíram uma junta, que passou a tomar as decisões na cidade. Em Lisboa, no dia 15 de setembro, uma junta semelhante à do Porto foi formada e assumiu a cidade. Em 27 de setembro, a Junta do Porto e a Junta de Lisboa se uniram, dando origem à Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. A Junta Provisional do Governo Supremo do Reino atuara em 2 frentes: Junta Provisória, responsável por legislar e governar Portugal provisoriamente, e Junta Preparatória das Cortes, teria a missão de convocar as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, com o principal objetivo redigir, escrever, a Constituição Portuguesa. As Cortes Gerais era o nome dado às reuniões convocadas pelo rei, com a finalidade de resolver assuntos muito importantes na vida do reino. Participavam representantes de diferentes setores da sociedade. Percebendo a dimensão que a revolta tomara, inicialmente os regentes, exceto Beresford em viagem ao Brasil, mandaram organizar as tropas para tentar reprimir o movimento. Porém, foram aconselhados em tentar organizar e conduzir o movimento, já que a maioria da população apoiava a revolução. Os regentes foram orientados a pagarem os salários atrasados dos soldados, suspender os oficiais ingleses de suas funções e convocar as Cortes Gerais. Nada disso adiantou. Em 6 de outubro de 1820, a regência foi destituída, desfeita, e foi constituído um governo provisório.
vindo do Brasil e confiante depois da conversa com Dom João VI, Beresford desconhecia todos os acontecimentos em Portugal e de surpresa, foi impedido de desembarcar em Lisboa, e obrigado a seguir diretamente para a Inglaterra, em 10 de outubro. Em 17 de outubro de 1820, chega ao Brasil as notícias de Portugal, os relatos foram recebidos com empolgação. Com o tempo, o modo como aqueles acontecimentos poderiam afetar o Brasil gerou divergências de opiniões. As primeiras províncias brasileiras a apoiarem a Revolução Portuguesa foram Grão-Pará, Bahia e Maranhão, no que foram seguidas por outras províncias do Norte e do Nordeste. Para alguns, a existência de uma Constituição portuguesa garantiria a posição de igualdade do Brasil e de seus cidadãos perante Portugal e perante os portugueses, uma vez que, desde 1815, o Brasil passará da condição de colônia à de Reino Unido. Outros, porém, temiam que ocorresse exatamente o contrário, ou seja, que uma Constituição, que estaria acima do próprio rei, determinasse a volta do Brasil à categoria de colônia. A Junta Preparatória das Cortes escolheu um grupo de pessoas para elaborar um documento com os critérios da eleição dos representantes, deputados, que formariam as Cortes Gerais. Esse documento tinha como base a Constituição de Cádiz, de 1812, jurada pelo rei da Espanha apenas em 1820. Além de auxiliar na elaboração dos critérios para a escolha dos deputados das Cortes Gerais, a Constituição de Cádiz foi modelo para a Constituição Provisória de Portugal, enquanto Portugal elaborava a sua Constituição. Em 22 de novembro de 1820, finalizado o documento com as instruções para a escolha dos deputados que participariam das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa. Em dezembro ocorreram as eleições dos deputados em Portugal e, nos meses seguintes, foram eleitos os deputados dos demais domínios portugueses. O número de deputados não era igual para todas as regiões que faziam parte do Império Português. Portugal, por exemplo, teve direito de enviar 100 deputados, do Brasil, 69 deputados, arquipélagos de Açores e Madeira, 9 deputados, na África e Ásia, 7 deputados. Em 24 de janeiro de 1821, a primeira reunião das Cortes Gerais, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, contou só com os deputados de Portugal. O principal objetivo das Cortes Gerais era elaborar a Constituição Portuguesa, mas outras questões ganharam importância. A primeira era a exigência do retorno de Dom João VI e de sua corte para Portugal. A segunda era o rebaixamento do Brasil novamente à condição de colônia. Para resolver os problemas de Portugal, os deputados portugueses eleitos para as Cortes Gerais consideravam que seria necessário tudo voltar a ser como antes da partida da família real e da corte para o Brasil, Dom João VI a voltar para Portugal e que jurasse a Constituição que estava sendo elaborada. Em 26 de fevereiro de 1821, o rei fez o juramento no Rio de Janeiro. Também decretou que a Constituição, que estava sendo elaborada pelas Cortes Gerais, fosse recebida no Reino do Brasil e nos demais domínios portugueses. Essas medidas do rei não foram suficientes para acalmar os ânimos dos deputados, que exigiam de forma inegociável a volta de Dom João VI e da corte a Portugal. Isso significava que toda a estrutura administrativa voltaria para Portugal e, dessa forma, o Brasil voltaria a ser uma colônia. João VI tentou o quanto pôde adiar a viagem para Portugal. O plano do rei era enviar seu filho, o jovem Dom Pedro, para acalmar os ânimos das Cortes Gerais em Lisboa, mas logo se deparou com dois problemas. Primeiro, Dom João VI percebeu que as Cortes Gerais queriam mesmo era a volta do rei e de toda a família real, não apenas do herdeiro do trono. Segundo, Dom Pedro não queria deixar sua esposa e nem podia levá-la, pois estava grávida. Dom João VI sabia que seria obrigado a voltar para Portugal. E, como estratégia, preparou seu sucessor no Brasil, Dom Pedro seu filho, nomeando como chefe do governo provisório do Reino do Brasil e, por fim, príncipe regente do Brasil, aos 22 anos. O retorno a Portugal aconteceu no dia 26 de abril de 1821. Embarcaram com o rei cerca de 4.000 pessoas. Também foram levados para Portugal os ossos da rainha Dona Maria I e de outros membros da família real que haviam falecido no Brasil. A comitiva de Dom João VI chegou a Portugal no dia 4 de julho e foi recebida com entusiasmo pela população. No mesmo dia, o rei novamente jurou obediência à Constituição, antes mesmo de ela estar finalizada. Bora para o quiz?